Pulso Band News, com Guto Graça. Guto, o Flamengo invadiu as redes sociais, como sempre em seus jogos, mas ontem... Não? Não? Não gostou? Não, eu tava falando com o que vazou aqui da Ágata, maior que eu. Falei, não. O da Sibeli é maior que o meu. Eu falo mulher da Sibeli melhor então que isso. Você pode ter certeza disso. Não adianta você ter orgulho de estar lá em cima, de ter mais do que o Einstein, porque seu companheiro de trabalho é mais que você. Então, fica quieto e bota o galho dentro, que as mulheres vão dominar o mundo. É a Nicole, todas aí. É a Samantha, é a Sofia, é a Agatha. O mundo é de vocês, meninas. Vambora. É isso mesmo. O nosso Guto tá fazendo referência a Nicole, que agora há pouco a gente falava com QI altíssimo, uma estudante brilhante. Mas voltando aqui à vaca fria e ao tema, pelo menos que está no topo ali das pesquisas do Guto, da Cibele, de todo o time dele, nas redes sociais o Mengão tá bombando, né? O Flamengo ontem venceu com autoridade, não é fácil ganhar do Corinthians, o Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro é o time com mais pontos, ou seja, quando ele joga dentro de casa é difícil pra Bull, e não é que o Flamengo venceu por 2-0 no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores na casa do Corinthians, venceu com autoridade, venceu jogando bem. Vou te dizer que, Guto, pra te passar a bola, acho que com o Dorival Júnior encaixando as peças e etc, o pessoal tá até começando a esquecer Jorge Jesus, hein? Já estão perguntando quem é Jesus, né? Mas brincadeiras à parte, Rodolfo, primeiro uma expressão de opinião. Ontem o que eu vi parecia times de ligas diferentes jogando, de séries diferentes. Com todo respeito ao Corinthians, o Flamengo foi muito superior. Mas o papo aqui não é futebol, o papo aqui é dado de rede. E o que achei interessante, Rodolfo, durante o jogo e após meia hora, Pinho, Rodolfo, Agatha e ouvintes, 70% de hashtags identificadas no Twitter, você botava lá o reloginho, só dava o assunto do jogo. As maiores torcidas foram para essa plataforma, como já é de hábito as pessoas usarem o futebol com o Twitter, é quase que uma dobradinha, ok. Só que o que me chamou mais atenção, que cabe a gente falar aqui, porque é o Rio de Janeiro, é um programa local, mas a gente tem que falar isso sobre o Flamengo. Rodolfo, a movimentação do Flamengo fora do Rio de Janeiro foi 35% maior em percentual. Porque se você for olhar em número, tem mais flamenguista fora do Rio do que no Rio, ok. Mas em percentual, ou seja, foi um assunto nacional que estava maior no Brasil, em 35%, do que no Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo passa a ser uma dúvida aqui, perguntar, não é mais um time do Rio de Janeiro, é um time do Brasil. Inevitavelmente, talvez isso desde os tempos de Ari Barroso, e talvez isso graças ao rádio, ajudando o Flamengo a ser essa potência nacional, que parece que onde ele joga vira Maracanã. Rodolfo, e aqui não tem nenhum sentimento rubro-negro no coração. É o que a gente vê e o que a gente constata nas redes. Até porque aí entra também, Guto, Agatha, Rodolfo, os anti-flamenguistas, o pessoal querendo zoar o Corinthians, porque tirar sarro de torcedor do Corinthians rende muito também, que é uma torcida enorme, e reclamar da arbitragem contra o Flamengo é outro assunto que também... Não, eu não fui 12%, olha só, 12% do que se comentou total foi reclamação da arbitragem sobre o tal do pênalti ou não foi pênalti. Eu acho que tem tão mais do jogo, porque o Flamengo foi tão maior que, se pegar num detalhe, foi aquilo que você falou. Às vezes o seu ódio turbina a trending topic, turbina o assunto, e talvez assim, aquele anti-flamenguismo joga o Flamengo lá pra cima, aquele anti-Corinthians joga lá pra cima. Então a gente tá falando de duas paixões, que toda ação de paixão tem uma correspondência contrária, igual a lei de Newton. Então é inevitável. Quando tem Flamengo e Corinthians, a gente já estava previsto que isso aconteceria, e foi literalmente o jogo de maior densidade até então entre times brasileiros deste ano. Ou seja, foi o que falou, ou seja, foi quase que uma final fora da principal tradicional emissora do futebol, uma final que não foi final, mas o comportamento foi igualzinho o de uma final nas redes sociais. Fato, não é inevitável. Agora, Guto, você puxou também o tema que é escandaloso, também com grande repercussão, desse modelo que felizmente foi preso agora de manhã,
depois dele ter, em altíssima velocidade, atropelado e matado um menino de 16 anos na orla da Barra da Tijuca. Ele já tinha sido pego numa blitz da Lei Seca, sem documentação, sem placa, tirou a moto, voltou a andar sem placa, sem documentação. Segundo testemunhas, ele fazia isso sempre na orla da Barra e matou a, sei lá, 120, 130, talvez até mais quilômetros por hora de velocidade, um menino de 16 anos na orla da Barra. A prisão dele agora de manhã. E felizmente, e eu espero que seja no sentido de indignação, de mobilização das pessoas, isso nas redes sociais está pegando e as pessoas estão se mobilizando numa corrente, né, o Guto? Se mobilizou, Rodolfo, e cabe uma menção, mais até do que a gente quando olha só os números, ok, gerou 230 mil engajamentos diretos, o que é coisa pra caramba para um acidente, porque é pesado ter uma morte tem de jovem, de um adolescente, ou seja, tudo que está ali é um caldo muito pesado. Só que o que me chamou a atenção, que foi a chegada, Rodolfo, junto com a notícia de 15 matérias que não tratavam efetivamente do atropelamento, tratavam de atividades anteriores do modelo, de complicações que ele teve, de namoros, e isso, Rodolfo, acabou turbinando esse sentimento de 80% que você fala que é cobrança de justiça, que é revolta, igualzinho a qualquer acidente que envolva alguém desabilitado e que envolva uma criança de 16 anos sendo atropelada. Só que um dado, Rodolfo, que acho que a gente tem que dividir novamente aqui, peço ajuda quase que da Ágata para me ajudar a compreender. Quando você vê todos esses engajamentos, 62% deles foram de perfis do sexo feminino, 48% masculino. E sendo que as redes, quando você chega, elas são 52, 48, são muito equilibradas, ou seja, foi muito mais presença feminina do que masculina nesse assunto. Guto, confesso que eu, assim, enquanto mulher, não sei te explicar mesmo porque as mulheres acabaram compartilhando mais. Assim, me causou indignação enquanto pessoa mesmo. Enquanto mulher, eu não vi nenhum agravante. Pode ter sido porque ele estava com a mãe. E aí isso pode ter trazido um lado emocional mais forte, porque ele estava com a mãe no momento, atravessando, saindo de uma festa. É o único lado que eu vejo para as mulheres terem compartilhado um pouco mais que os homens. Curioso, joguei aqui na busca do Twitter Bruno Krupp e realmente, sei lá, li umas 20 mensagens até mulheres. Agora, 19 são de mulheres. E todas, assim, muito no sentido de... falando que é o típico playboy inconsequente, até críticas pelo fato de terem demorado 4 dias e para expedir mandado de prisão, ir atrás, etc., como se fosse até uma reação ao clamor popular e não à gravidade do crime, né? É isso aí. Exatamente. Valeu, Guto. Um abraço pra você. Muito obrado. Até a próxima. Até semana que vem. E qualquer edição extraordinária é só chamar, Rodolfo. Beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.